Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos que está trabalhando com o livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, estudando o profeta Ezequiel, estudando os seus oráculos e como pano de fundo nós estamos estudando escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, porque Ezequiel é um dos expoentes da escatologia bíblica. Ezequiel, Zacarias, Daniel são expoentes da escatologia bíblica. O próprio livro do profeta Isaías também, por ser o profeta messiânico, ele tem também profecias no sentido escatológico. Por esse motivo, o tema do trimestre é a justiça divina. E o subtema fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos já diante da lição de número 2 e eu quero aproveitar para convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, acionar o sininho das notificações, porque com isso você nos ajuda a continuar com o canal ativo. Se você se inscreve, aumenta o nosso número de inscritos. Se você curte, você diz para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e o YouTube vai indicar para alguém. Se você comenta, você me ajuda a entender se o conteúdo tem chegado a você adequado, se você está entendendo o que está sendo dito, ou até mesmo nos orientar como melhorar, porque você vai deixar o teu comentário. Se você compartilha, alguém será evangelizado. Às vezes você não tem a oportunidade de evangelizar alguém, mas compartilhando você evangeliza. E se você aciona o sininho das notificações, na hora que subir o vídeo diário, você já vai ter esta informação direta no teu equipamento, porque o próprio YouTube manda para você. Então faça isso. E quero aproveitar para te dizer que este é o nosso quarto vídeo da semana. Nós já fizemos 3. O irmão Daniel Anjos tem que colocar todos com a mesma capa. É o profissional que eu indico aí. Se você precisar de um profissional nesta área, o irmão Daniel Anjos, ele tem condição de te ajudar. Manda aí no PV uma mensagem que eu te mando o telefone dele. Ele tem que colocar todos os vídeos da semana na mesma capa para que você entenda que eles são um tema só. E o tema desta semana, na lição de número 2, é Vem o Fim. Vem o Fim. Eu já disse que no quarto trimestre de 2004 nós estudamos o trimestre inteiro sobre Vem o Fim. Semana passada nós falamos sobre o Atalaia, Ezequiel, o Atalaia de Deus, e nesta semana estamos falando sobre Vem o Fim. Já tivemos 3 valiosíssimas reflexões, você deve assisti-las. E hoje, com base no livro do profeta Jeremias, mais uma vez é a nossa segunda leitura em Jeremias esta semana, nós falaremos sobre, no capítulo 26, versículo 3, nós falaremos sobre o livramento de Judá e Jerusalém. Pode, é uma possibilidade, pode acontecer se houver arrependimento. Então Jerusalém e Judá podem ser salvos se houver arrependimento. Eu quero aproveitar para falar contigo sobre os pontos da lição, rapidinho aqui, para que a gente possa se inteirar a lição que será ensinada domingo na escola bíblica. O primeiro ponto da lição, ele fala sobre a profecia, introdução acerca da profecia, extensão da profecia e quando a profecia haveria de se cumprir. Vamos à frente. No segundo ponto fala sobre o fim. Que fim? Profecia acerca de Jerusalém, o fim de Jerusalém, que fim? Quando? Aí vem lá o sentido da palavra fim, a expressões repetidas sobre o fim, Deus falando inúmeras vezes. Aí o terceiro item fala sobre a repetição da sentença. Deus diz que vai acontecer e repete, 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 repete. Deus não quer que se esqueça. É uma forma didática de fazer lembrar. O terceiro ponto falará sobre o inimigo. Quem é o inimigo que viria sobre Jerusalém? No caso, Nabucodonosor. Quem é o inimigo? Aí vai dizer que a vara da correção já floresceu. Deus vai dizer, você se prepara que a vara já floresceu. Está vindo aí, essa vara está crescendo e está vindo para punir vocês. No segundo item vai falar sobre reverdeceu a soberba. Jerusalém permaneceu soberba, não mudou de atitude, porque aqui Deus está pronto para agir, como falaremos na reflexão de hoje, em prol de alguém, desde que ele mude de atitude. Como também aquele que não mudar de atitude, a responsabilidade sobre os seus atos cairá sobre si. Porque o Atalaia veio, o Atalaia anuncia, agora se você não muda de atitude, aí o problema é seu. Parece que nós estamos vivendo isso no momento da política. Se não quer mudar de atitude, fique sabendo que vai receber a punição nas costas.
Vamos à frente. E o terceiro item fala diretamente sobre o rei Nabucodonosor. O quarto e último item fala da Babilônia, o que representa a grande Babilônia, que inclusive Babilônia representa tudo aquilo que trata de revolta contra Deus. Quando nós estudamos escatologia, entramos no livro do Apocalipse, lá está, caiu a grande Babilônia. Aí quando você vai olhar, não é a Babilônia física, mas é o sistema que está envolto do significado do nome Babilônia. Vamos à nossa leitura de hoje. Ela está, como já dissemos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 26 e no versículo 3. Você deve acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Diz assim o texto: bem pode ser que ouçam, a nós compete falar, a nós compete anunciar. O tema da semana fala que o fim vem para Jerusalém. Isto foi lá antes do cativeiro babilônico e Jerusalém alcançou seu fim ali antes do cativeiro babilônico. Como também Jerusalém haverá de enfrentar um outro grande problema na batalha do Armagedon, no final da grande tribulação, praticamente 7 anos depois do arrebatamento da igreja, porque o anticristo ele agirá com todas as suas forças contra Jerusalém e os reinos do mundo, praticamente todos, porque alguns estarão a favor de Jerusalém, eles virão, especialmente os do ocidente, virão para atacar Jerusalém, porque dirão, interpretarão, julgarão, serão convencidos pelo inimigo que a culpa de todas as catástrofes que estarão acontecendo no mundo será de Jerusalém. Veja aí a live que eu tenho junto com o presbítero Maciel, ou as lives, são 3 lives, são 3 partes que diz, e o que vem depois? Assista e você vai compreender. Então todas aquelas catástrofes que estão descritas em Apocalipse, que nós comentamos na live, vão dizer que a culpa é de Jerusalém. Aí por esse motivo o mundo inteiro vai cair sobre Jerusalém. Mas acontece que neste momento Jerusalém se converte. Quando eles se converterem, reconhecerão que aquele a quem eles transpassaram lá na cruz do Calvário é o Salvador deles, é realmente o Messias. Aí eles vão clamar. E no momento em que ele clamar, diz-nos a Bíblia que agora Jesus vem montado num cavalo branco, vitorioso, na sua coxa vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja estará junto com ele e ele entra na batalha do Armagedon, salva Israel e na sequência estabelece o juízo das nações, o julgamento das nações. A batalha vai ser tão ferrenha que haverá marca de sangue na altura do freio dos cavalos. Será uma coisa horrível. Então diz, bem pode ser que ouçam, né? Bem pode ser que ouçam dito por Jeremias antes do cativeiro babilônico. E este que ouçam eu estendo hoje para você que me ouve, que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Está sendo anunciado, porque estas questões hão de acontecer. Deus não é Deus exclusivamente de juízo, ele é Deus de justiça, mas também é Deus de juízo. Ele é Deus de graça, mas também é Deus de juízo. Ele é Deus de misericórdia, mas também é Deus de juízo. Ele vem para fazer justiça. As oportunidades são dadas. Ouça. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Pode ser que eles se convertam e pode ser que Deus mude de atitude. Por que pode ser? Porque Deus conhece a conversão verdadeira. Deus conhece a conversão que como é que eu vou dizer? No politicamente correto, aquela conversão que é pela conveniência. Deus conhece. Agora, se a conversão é verdadeira, Deus não tem por objetivo destruir o homem. Diz-nos a Bíblia Sagrada que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, ele tem prazer na morte de um justo. Quando um justo morre, Deus se alegra porque esse justo vai para ele, foi ele quem o fez. Ele foi até o homem lá no Éden e disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Então o homem lhe pertence. Quando o homem que morre e não vai para o seio do Senhor, não vai para o seu regaço, não vai para o seu paraíso, Deus fica triste, porque triste é uma forma de dizer, porque a tristeza ela é um sentimento humano, mas a gente utiliza a expressão para que você possa compreender. A Bíblia também utiliza muito esses sentimentos para que você possa compreender, porque Deus fez o homem, quer o homem consigo. Neste contexto aqui está dito que Deus avisa. Presta atenção, lá no livro de Jó,
Nós encontramos no livro de Jó que Deus não faz nada sem que antes avise aos seus servos, os profetas. Deus avisa por intermédio de uma visão, Deus avisa por intermédio de alguma coisa, Deus avisa por intermédio da natureza, Deus avisa. E se o homem avisado não entendeu que foi Deus, Deus ainda vai em sonho, está lá no livro de Jó, porque eu não peguei o versículo aqui agora, mas em sonho Deus vai lá e mostra para ele, na mente dele, que a coisa vai acontecer, porque Deus não age sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus disse que oportunidades ele dá, e não dá só uma, ele dá uma, dá duas, dá três, dá quatro, e ele vai falando, olha, eu vou agir, eu vou agir, eu vou agir. Nessa questão aqui, o livro do profeta Jeremias inteiro é Deus dizendo, eu vou tomar providências. Aí você lê o profeta Isaías, Isaías diz a mesma coisa. Isaías chegou a falar sobre Ciro, que viria tomar o poder de Jerusalém, de Babilônia. Nós ontem lemos que Deus determinou um tempo para a Babilônia. Foi no capítulo 27, versículos 6 e 7 de Jeremias. Quando esse tempo de Babilônia acabou, Deus mandou os medo-persas. Ciro, o Medo, assumiu o poder lá em Babilônia. E lá no livro do profeta Isaías, eu acho que uns 400 anos, não, uns 300 anos antes de Ciro nascer, Deus já disse que daria a Ciro os tesouros da escuridade, porque Ciro faria o povo retornar para o cativeiro babilônico. Deus tem tudo sob controle, Deus não perdeu o controle de nada. Quando eu estudo escatologia, eu entendo que todo o passado e o presente estão nítidos diante de Deus. As dispensações já estão estabelecidas, aí sim tem predestinação, dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça, que é a que nós estamos, e a milenial, todas elas estão estabelecidas na Bíblia. Como cada uma delas vai se passar, vai ocorrer, nós já sabemos, porque está na Bíblia Sagrada. Então tudo isso vai acontecer, e Deus já sabia que Nabucodonosor levaria o povo para o cativeiro, e Deus já sabia que Ciro seria um dos primeiros que faria com que o povo retornasse do cativeiro para Jerusalém. Deus tem tudo sob controle, então Deus avisou por intermédio de Isaías, vocês vão para o cativeiro. Deus avisou por intermédio de Ezequiel, vocês vão para o cativeiro. E nós estamos aqui diante do profeta Jeremias, Deus dizendo, vocês vão para o cativeiro. Lá no cativeiro, Daniel orou, leu a Bíblia Sagrada e orou e entendeu que o tempo do povo ficar no cativeiro já havia passado. Daniel foi orar pedindo a Deus que restaurasse o povo. E Deus atendeu a Daniel e restaurou o povo. Isto para te dizer que Deus avisa sempre quando vai agir. Não é por outro motivo que lá no livro das Crônicas e também no livro dos Reis, você vai encontrar, no livro de Samuel, se não estou enganado, não, no livro dos Reis mesmo, você vai encontrar quando Salomão inaugurando o templo, Salomão orou a Deus e disse, Senhor, se o teu povo cair cativo, tal, etc., e eles lá te adorarem, voltados para este local que foi feito para a tua adoração, então ouve do céu, Senhor, restaura o teu povo. Aí Deus, respondendo à oração de Salomão, disse, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aí eu vou atender o que você está dizendo. Eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados e restaurarei o povo. Por quê? Porque o povo precisa se humilhar. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, porque nós achamos que Deus não está nem aí para conosco, quando na realidade o ar que nós respiramos foi Ele quem deu. A água que nós bebemos, que ninguém produz água, foi Ele quem deu. Existe uma dessalinização da água do mar, que foi Ele quem fez também. O alimento que está aí, que é produzido pela chuva, se parar de industrializar as coisas, a chuva vai continuar caindo, as plantas vão continuar nascendo e o fruto vai continuar sendo produzido para a nossa manutenção. Os animais continuam se reproduzindo no campo, independente de nós fazermos alguma coisa ou não. Deus sempre tem cuidado de nós é que não percebemos. Ele está sempre ativo conosco. Também haverá um momento em que Deus virá fazer a prestação de contas. Neste sentido, nós precisamos entender que a vontade de Deus deve ser considerada, que a vontade de Deus deve ser cuidada, porque senão nós cairemos no nosso próprio engodo, no nosso próprio engano. Neste sentido, Deus diz, o fim vem, e eu poderei mudar o meu coração se vocês se converterem. Agora, se endurecer a cerviz e continuar dando testa, a Bíblia diz que aquele que endurece a sua cerviz será
quebrantado sem que haja cura. Quando receber a pancada, já foi. Vai morrer igual se mata animal com uma pancada atrás na nuca. O Senhor disse certa vez para Saulo de Tarso, Saulo muito forte no sentido do conhecimento, muito forte no sentido do poder político, muito forte neste sentido, até financeiramente eu entendo. O Senhor chega para Saulo e diz: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti, para você, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É alguém atrás com um ferrão e ele na frente como um boi puxando o arado. E ele acha ruim estar puxando o arado e dá coice contra o ferrão. E o ferrão, quem é que vai se machucar? Recalcitrar é dar coice. E o ferrão ao mesmo tempo estaria empurrando ele para frente. Então é besteira discutir contra Deus, que tem condição de fulminar o homem. A Bíblia diz que a terra inteira é o escabelo dos seus pés. Quem é como o Senhor? Então, neste sentido, nós começamos a encerrar a live para dizer que Deus está disposto a mudar o mal que está preparado para cada um de nós. Do mesmo jeito que a promessa foi dada a Jeremias. Agora depende de você, depende da atitude. Você precisa entender qual é a vontade de Deus, ou você vai sofrer as consequências. Vamos continuar estudando e amanhã, querendo Deus, falaremos sobre a apostasia e a rebelião contra Deus resultaram na destruição da cidade e do templo. Tudo bem? Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comenta, aciona o sininho das notificações. Deus te abençoe e Deus nos abençoe também e que abra a consciência de cada um para mudar de atitude. Breve Jesus virá e nós partiremos para a eternidade. A paz do Senhor.